Na aula de hoje vamos falar um pouquinho sobre alguns conceitos fundamentais da área de teste de software. Então fica ligado aí. A área de teste de software tem uma característica interessante. Ela usa um dialeto próprio com várias definições e terminologias que a gente precisa entender para diferenciar as coisas, senão mistura tudo. Então eu vou falar algumas coisas aí sobre essas definições. Mas é interessante, quem puder dar uma olhada, existe uma norma internacional sobre teste de software, é a ISO IEC 29119, e lá tem várias coisas sobre teste de software, conceitos, definições, o processo de teste, documentação de teste, técnicas de teste. Tá? Então, 29119, dá uma pesquisada aí para ver se vocês acham alguma coisa interessante. Por que a gente faz o teste? Né? Por que a gente tem essa atividade de teste no desenvolvimento de software? Primeira coisa, porque o software é desenvolvido por seres humanos. E os seres humanos são sujeitos a falhas, né? A cometer enganos, a fazer coisas erradas. Então, o processo de teste de software ele tem que fazer parte do processo de desenvolvimento de software. Você tem que ter uma fase de teste para poder validar o que foi desenvolvido. Certo? Então é para isso que a gente tem essa etapa durante o processo de desenvolvimento. Uma primeira definição que é bastante importante e que as pessoas que não têm muito contato com a área de teste de software misturam esses conceitos é a diferença entre defeito, erro e falha, tá? E o próprio engano. Então basicamente funciona da seguinte forma: o ser humano comete um engano e insere um defeito no software. Então, o defeito é algo inerente ao software, ele está lá. É uma variável sendo usada de forma errada, é uma atribuição incorreta, é uma conta sendo feita incorretamente, é alguma coisa que faltou na implementação de um requisito, ou está a mais, ou está diferente. Então, aquilo é inerente ao software, está lá dentro do código. Tá? Se esse defeito nunca for exercitado na prática, ou seja, durante o uso daquele software, a execução nunca passar por aquele defeito, nunca vai dar problema. O usuário nunca vai perceber que tinha um defeito no software. E a maior parte dos softwares que são usados diariamente tem defeitos. Tá? Mas eles estão em partes do código que são raramente utilizadas e não causam problema no uso diário dos usuários. Porém, quando aquele defeito é exercitado, aí sim eu posso gerar um problema. Então, quando o defeito é exercitado, a gente diz que o estado de execução do programa ele está inconsistente. Então, por exemplo, foi executado um if e ao invés de ir para o lado true, foi para o lado false. Né? Deveria ter ido pelo true e foi pelo false. Então, naquele momento, existe um erro propagando no sistema. Então o erro é um estado inconsistente de execução que ainda não apareceu para o usuário final. Tá? Então o sistema está executando, não está fazendo o que deveria estar fazendo, mas o usuário final ainda não percebeu. Quando aquele erro se torna aparente para o usuário final, ou seja, ele é externalizado, aí sim eu tenho uma falha. Então a falha é quando o usuário percebe, né, quando o sistema na verdade externa aquele erro, então gerou uma falha. Então, em geral, o usuário percebe que o sistema não está cumprindo com as especificações dele. Tá? Então, ele deu pau. A falha é isso. Então, a falha é o evento notável onde o sistema viola as suas especificações. Certo? Então, eu tenho o defeito, o erro e a falha. Tá? Então, uma comparação que eu costumo fazer é que, vamos supor que eu estou construindo um avião. E parte do processo de construir o avião eu tenho que conectar sensores de problema nas turbinas, da turbina até o painel do piloto. Então tem que passar um fio lá e conectar com uma luzinha no painel, uma luzinha para o lado esquerdo, uma luzinha para o lado direito, para indicar qual turbina está com problema. Tá? Ao fazer essa conexão, vamos supor que por engano eu inverto a conexão dos cabos. Tá? Então agora a luzinha da esquerda está conectada com a turbina da direita. E a luzinha da direita está conectada com a turbina da esquerda. Tá? Então isso é um defeito. Então, o montador ali, o técnico que estava montando, cometeu um engano e inverteu a fiação.
o fato de estar conectado de maneira invertida é o defeito. Tá? Esse avião pode voar 300 milhões de horas ali, até ser aposentado e virar sucata, e nenhuma das turbinas nunca der problema. Tá? Então, se nenhuma das turbinas nunca deu problema, aquele avião vai aposentar, aquele defeito ainda está lá, mas nunca ocorreu uma falha. Tá? Ele nunca ficou num estado... o usuário, o piloto daquele avião nunca percebeu o problema. Tá? Porém, pode acontecer de, durante um voo, uma das turbinas falhar, pifar, e aí a luzinha no painel vai acender. Nesse momento, eu tenho um erro. Por quê? Se isso acontecer, vamos supor que a turbina da direita pegou fogo e está com problema, a luzinha da esquerda vai estar acesa. Se eu congelar o sistema nesse momento, eu tenho um erro, que é um estado inconsistente, né, de execução. E esse erro vai propagando. Né? Então, o primeiro problema que eu notado aí é que a luzinha esquerda está acesa, enquanto que a turbina direita é que está com problema. O piloto vai olhar isso, vai ver a luzinha acendendo no painel, e ele vai interpretar aquilo como sendo a turbina esquerda pegando fogo. E aí ele vai lá e desliga a turbina esquerda. A turbina direita que está com problema, explode lá, para de funcionar, e a turbina esquerda está desligada porque o piloto desligou, né? Cortou o combustível para não explodir. Tá? Aí eu tenho um problema maior ainda, que o erro foi propagando, até um ponto que o avião está sem nenhuma turbina e cai. Né? Então quando o avião cai, ele falhou, ele violou as especificações dele. O avião não foi feito para cair, ele foi feito para voar. Tá? Então nesse momento eu tenho uma falha, onde o sistema viola a sua especificação. Tá? Então, defeito, o fato das conexões estarem invertidas, gerou um erro, que é um estado inconsistente, que foi propagando até uma decisão equivocada do piloto de desligar a turbina. Ele desligou a turbina da esquerda. Por quê? Porque era a luzinha da esquerda que estava acesa. Tá? E aí o avião caiu, o sistema falhou. Tá? Então, essa que é a diferença entre defeito, erro e falha na nossa concepção aqui. Tá certo? Bom, o sistema pode ter um defeito e nunca gerar um erro nem uma falha. Foi o primeiro exemplo que eu dei, que a turbina nunca deu problema. Pode ser gerado um erro, mas através de duplicação de coisas e tal, eu eliminar a propagação daquele erro. Então vamos supor que o procedimento correto seria, antes de desligar a turbina, visualmente analisar se é realmente a turbina da esquerda que está com problema e tal. Se fosse possível avaliar isso. Então, nesse caso, como a turbina da direita está lá pegando fogo, o piloto vai dar uma olhada e falar, a luzinha da esquerda está acesa, ele olha na turbina da esquerda, não tem nenhum problema. E aí ele olha da direita e fala, a da direita que está pegando fogo. Então, ao invés de desligar a turbina da esquerda, ele desliga a turbina da direita. E aí, apaga o fogo da turbina, ele tem ainda uma turbina funcionando e consegue descer o avião. Então, o sistema tem um defeito, gerou um erro, o erro foi propagado, chegou no piloto e ele interrompeu a propagação daquele erro e o sistema nunca falhou, tá? Não chegou na falha. Então ele interrompeu aquilo através de replicação de componentes, né? E no caso aí o piloto tem um treinamento para ver isso. Tá? Então isso pode acontecer em software também, o sistema ter um defeito, gerar um erro, mas ter componentes duplicados que de alguma forma eliminam a propagação daquele erro e nunca vai gerar uma falha. Um outro conceito importante que a gente tem que discutir é qual é o objetivo de testar. Então, para que a gente testa? Né? Então, isso é muito importante na área de teste. Eu testo para tentar demonstrar que o programa tem problemas. Tá? Na verdade, assim, eu testo para tentar fazer o sistema falhar. Por quê? Ao testar fazendo o sistema falhar, eu tenho a oportunidade de identificar a presença, a localização dos defeitos, corrigir aqueles defeitos e com isso melhorar a qualidade do meu sistema, entregar ele com menos defeitos. Tá? Assim ele vai falhar menos quando chegar para o cliente final. Tá? Então eu não posso desenvolver testes que sejam fáceis demais. Tá? Eu tenho que desenvolver testes que sejam rigorosos, que levem o sistema ao extremo para que ele falhe e aí sim eu consiga identificar a causa raiz dessas falhas e eliminar. O objetivo do teste então deve ser esse, fazer o sistema falhar gerando situações onde ele possa falhar. Tá?
E não vai ser, por exemplo, provar através do teste que o sistema está correto. Tá? Isso é impossível, porque a quantidade de entradas possíveis para um sistema, mesmo para um sistema simples, é muito grande, é gigantesca. Então é praticamente impossível testar um sistema de forma exaustiva, com todas as entradas possíveis. Então se eu me colocar com esse objetivo, eu vou sempre fracassar no objetivo do teste. Então não deve ser esse o objetivo. O objetivo deve ser identificar aquelas entradas que têm maior chance de fazer o sistema falhar. E aí sim dá a possibilidade dos defeitos serem encontrados e removidos. Tá? Então é isso que eu tenho que fazer. Esse é o objetivo. Então a gente diz que o objetivo do teste é refutar a assertiva de que o software está correto. Então o desenvolvedor disse, o software está correto, está pronto. E o testador vai lá e fala, não está por causa dessa situação, onde ele não faz o que deveria fazer, ele está violando a especificação nesses casos. Então volta para o desenvolvedor tentar encontrar a causa raiz e remover. Tá? O que significa encontrar a causa raiz? O teste identifica e mostra a falha. Mas o que causou aquela falha foi o defeito que está lá no código. Tá? O testador não é capaz de achar o defeito, ele é capaz de mostrar a falha. Tá? Então, quem da falha volta até encontrar o defeito, que é a causa raiz daquela falha, é o programador. Tá? Então é ele que tem esse trabalho. Esse trabalho não é mais teste. Tá? O teste acabou no momento que o sistema falhou e que o testador demonstrou que ele está falhando. Ele explica o que ele fez, quais são os passos que ele seguiu para chegar naquela falha, devolve para o desenvolvedor. Então, nesse momento acabou o teste, passa a etapa de depuração. Tá? Então a depuração, a partir das falhas, tenta encontrar a causa raiz, tenta encontrar os defeitos. Bom, mas e se o software estiver muito bom, correto, o teste não consegue identificar nenhuma falha e não tem como ser bem sucedido. Tá? Então, para evitar esse problema, o teste também tem o objetivo de aumentar e fazer com que a confiança sobre aquele software aumente. Tá? Então, para que eu consiga aumentar a confiança sobre o software, eu tenho que ter confiança sobre o teste feito. Tá? Então, aí vem uma próxima etapa dessa área de teste de software, que é tentar dar uma qualificação para o teste, ou seja, demonstrar qual é a qualidade daquele teste, de alguma maneira. Então, se eu puder falar que eu testei muito bem testado e ainda assim não encontrei nenhuma falha, a minha confiança sobre o software vai aumentando. Tá? Então, como que eu faço isso? Eu preciso de algumas maneiras, ou de alguma maneira, de dar uma nota para o teste. Então, a partir do momento que eu consigo dar uma nota para o teste, eu também consigo aumentar a confiança sobre o software caso o teste não encontre nenhum problema. Tá? Então, o teste precisa ser feito de uma maneira sistematizada. Para dar nota para o teste, a gente usa o que se chama de critérios de teste. Então, um critério de teste é basicamente uma forma de dar uma nota para o teste. Eu avalio o teste feito. E aí os critérios de teste são divididos em tipos. Então, eu tenho um tipo de critério de teste que são chamados de testes funcionais. Então, os testes funcionais ou caixa preta, eles tomam como base apenas a especificação do software para definir o que deve ser testado. Tá? E a partir dessa definição do que deve ser testado, eu vou lá e testo o programa e comparo a saída obtida com a execução daquele teste com a saída que deveria ser obtida, tá? A partir do que é definido na especificação. Então essa comparação me permite identificar não conformidades, né, falhas, que daí vão alimentar de volta o desenvolvimento para que os problemas sejam encontrados e removidos. Tá? Só que para definir o que vai ser testado, eu não olho o código, eu não olho o que está escrito lá no programa, eu só olho o que está especificado para aquilo. Tá? Então é como se o código estivesse dentro de uma caixa preta e eu não consigo olhar lá dentro, eu só olho a especificação. Então a partir da especificação eu defino o que deve ser testado, executo esses testes e comparo a saída obtida com a saída prevista, né, para aquele teste. Mas eu também tenho os testes que são ditos estruturais. Então nos testes estruturais eu vou olhar a estrutura do programa, eu vou olhar como que ele está implementado para definir o que deve ser testado. Então a diferença é brutal aí. Por quê?
A partir do momento que eu olho o que está implementado mesmo, eu vou olhar coisas como linhas de código, variáveis, comandos de decisão, e a partir disso eu vou definir o que vai ser testado. Então, uma maneira de fazer isso é, por exemplo, teste, escreva casos de teste, já vou dizer o que é caso de teste aí, para executar pelo menos uma vez todas as linhas de código desse programa. Então, como eu já estou tomando as linhas de código como base para definir o que deve ser testado, eu já estou indo para o teste estrutural, já saí do funcional, já fui para o estrutural. Tá? E existe uma gama imensa de critérios de teste baseado nessas coisas, baseado em informações do código do programa. Tá? Não vou entrar nesse detalhe agora, a gente vai ver isso mais para frente, mas existem muitos, tá? Que olham a estrutura, que olham o fluxo de controle do programa, tá? Por onde que ele deve passar e tal, fluxo de dados, ou seja, como as variáveis são manipuladas dentro do programa, etc. Tudo isso gera informações que a gente chama de requisitos de teste, que devem ser cobertas durante os testes para eu ficar satisfeito com aquele teste. Então, a cobertura do teste para essas coisas deve ser alta para que eu tenha confiança sobre o programa. Tá? Então, esse é um conceito de cobertura dos testes. Tá? Então, o que é cobertura? Se eu definir lá 15 testes que devem ser feitos a partir das especificações funcionais do programa. Então, se eu chegar nas 15, eu obtive 100% de cobertura para esse teste funcional. Se eu não chegar, a minha cobertura vai diminuindo, eu não consegui fazer aquele teste por algum motivo. Tá? Funcional, em geral, a gente consegue, né? Mas o estrutural tem um problema, por exemplo, eu quero passar por todos os comandos de decisão para a parte true e falsa. Tá? E aí eu só vou me dar por satisfeito com o teste quando eu fizer isso. Tá? Pode ser que uma parte do código eu não consiga atingir, por algum motivo ou outro, tem um código lá que não consegue ser executado com as entradas e tal. Então pode ser que eu não consiga atingir 100% de cobertura. Tá? Então eu tenho que mirar em uma cobertura alta, e aí vai depender do critério, vai depender do programa, para saber quanto que é essa cobertura alta. E essa cobertura vai me dar a nota do meu teste. Bom, falei sobre casos de teste. Basicamente o caso de teste define uma expectativa sobre o teste. Então, para uma determinada entrada, eu tenho que saber qual é a expectativa de saída. O que eu espero que seja a saída correta segundo a especificação do programa. Tá? Então isso vale tanto para o teste funcional quanto para o teste estrutural. A definição de casos de teste deve ter esses dois componentes, a entrada que vai ser executada e a saída esperada segundo a especificação. Sem isso eu não crio uma expectativa sobre o teste, e aí fica muito difícil saber se o teste falhou ou não. Tá? Então, sem ter essa expectativa, eu vou ter problema depois. Tá? Então, ao definir casos de teste, eu tenho que indicar as duas coisas, qual vai ser a entrada e, segundo a especificação, qual é a saída esperada. Aí na hora que eu executo aquilo, eu pego a saída obtida. Se a saída obtida for igual à esperada, aquele teste passou, não deu nenhum problema. Se a saída obtida for diferente da esperada, uma não conformidade aqui, eu preciso parar e ver que eu gerei uma falha, falhou o sistema, e aí eu devolvo para a equipe de desenvolvimento para eles encontrarem a causa raiz daquela falha, ou seja, identificar qual é o defeito que está criando aquele problema. Existem alguns mitos aí na área de teste que dizem o seguinte: bom, o teste é chato de fazer, e ele é chato por quê? Porque ele é uma punição para os nossos erros. Tá? Como a gente não faz direito o nosso trabalho como desenvolvedor, eu tenho que testar, e testar é chato por causa disso. Tá? Isso é uma bobagem, é um mito. Por quê? A atividade de teste está presente em qualquer tipo de atividade de engenharia. Né? Criar coisas envolve testar. Tá? Então, não importa se o trabalho de desenvolvimento está sendo bem feito ou mal feito, o teste tem que ser sempre bem feito, para que no final eu possa entregar um produto com qualidade adequada. Um outro conceito aí, o último conceito que eu vou falar hoje, é sobre a testabilidade. Então, o ideal é que eu desenvolva sistemas que sejam fáceis de testar, ou seja, que permitem que os testes sejam feitos de maneira mais fácil. E quanto mais automatizados forem os testes, melhor. Tá? Então, hoje em dia a gente sempre tem níveis diferentes de teste, tá? Dependendo do que eu estou testando. Então, o primeiro nível é o que a gente chama de teste unitário, que testa os pequenos componentes ali, um de cada vez.
Isso é em geral feito pelo próprio desenvolvedor, tá? E tem ferramentas para automatizar esses testes, e o ideal é que esses testes sejam automatizados por essas ferramentas. Mas quando eu começo a integrar as diversas partes do sistema para funcionar juntos, eu também tenho que testar, porque pode ter problemas na comunicação entre vários componentes aí. Então isso já é o teste de integração. Quando eu tenho todo o sistema já integrado, uma primeira versão ainda em ambiente de desenvolvimento, mas já com tudo integrado, eu faço um teste de validação para ver se está tudo de acordo, atendendo aos requisitos do usuário. E por fim, quando eu implanto isso, eu faço o teste de sistema, já colocando com os outros sistemas que são utilizados juntos com o software que foi desenvolvido. Tá? Então, essa diferença vai dando o nível do teste que eu estou trabalhando, tá? Desde o teste de unidade até o teste de sistema. Ok? Bom, então, por hoje era isso, uma introdução bem rápida sobre teste de software, e a gente se vê numa próxima. Até mais. Tchau. Então, a partir do momento que eu consigo dar... Tá, então são chamados de testes funcionais.